Vista deste sábado. Hoje aqui comigo, né, a Janete Weber, que é nutricionista infantil e vai conversar com a gente um pouquinho, né, sobre esses desafios da nutrição infantil, né, alimentação saudável para crianças, né? E também vai contar um pouquinho sobre os projetos que ela tem desenvolvido nas escolas, muito bacana. Janete, bom dia, seja bem-vinda! Bom dia, Vanessa. Bom dia aos ouvintes. Que alegria estar aqui no programa Espaço Mulher, né? Evidenciando o nosso trabalho, a nossa missão, né? Na sociedade, na comunidade. E é um prazer enorme conversar daquilo que eu faço, do que eu amo, do que eu acredito, que é trabalhar com crianças, que é escrever uma nova história, escrever o futuro e termos menos impactos e gastos lá na frente, né, na saúde pública, termos adultos mais saudáveis. Eu acho que essa é a minha missão como profissional, como mulher, e que bom ter esse espaço e poder dividir, compartilhar um pouquinho com vocês. Não, o prazer é todo meu de te receber. Fico muito feliz, né, de poder receber uma profissional para falar de um assunto diferente. Na verdade, eu nunca trouxe ninguém aqui no programa ainda para falar sobre nutrição infantil. E que bacana ter esse olhar realmente para as crianças. Mas vamos começar o programa contigo se apresentando um pouquinho melhor, pode ser? Para quem não te conhece ainda, Janete? Ótimo, contar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, eu sou nutricionista já há 23 anos eu trabalho como responsável técnica pela saúde e pela alimentação escolar no município de Garibaldi, a cidade vizinha aqui da Rádio Estação. Quanto à minha trajetória, essa ligação, esse amor com crianças, na época de ensino médio, fui normalista. Então, eu já fui para a linha, né, do magistério. Um amor mesmo em educar, em ensinar, em estar com as crianças. Após o magistério, área de saúde, vamos para a nutrição. Então, a escolhida na área da saúde foi a nutrição, e na nutrição o foco, a alimentação com as escolas. No PENAI, nós temos toda uma normativa que eu acredito, como nutricionista, ser muito importante, muito eficaz. Hoje, o meu olhar é mais educação infantil, mesmo sendo responsável técnica por todas as modalidades de ensino. Nós trabalhamos com 0 açúcar, Vanessa. Tá? Então, nós recebemos criancinhas, bebezinhos de 4 mesinhos até 4 anos na modalidade infantil nas nossas escolinhas. São 500 e poucas crianças. Nós temos 6 escolas no município de Garibaldi. E também trabalhamos com 0 ultraprocessados. Olha a riqueza que é isso. Comida de verdade, é descascar mais, Vanessa, é desembalar menos, é trabalhar na primeira infância, naquela fase, os 1000 dias, que é a fase esponja, que a criança está aprendendo. E a partir daí, fazendo acompanhamento, avaliação nutricional, a segurança dos alimentos, capacitando equipes, desde equipe de cozinha, equipe de limpeza, monitores, professores. Então, é um trabalho muito bacana. Avaliação nutricional das crianças também, eu vinha conversando antes do programa contigo. Nós temos um acompanhamento com as crianças, o estado nutricional desses pequeninos na educação infantil, desde 2017 que a gente vetou a questão de açúcares e ultraprocessados. Então, nós temos, eu vou passar um dado para ti de 2022, do segundo semestre, e comparar com o primeiro semestre agora de 2023, que a gente já fez toda a avaliação dessas crianças. Ano passado, nós tivemos 91% das nossas crianças de Garibaldi, né, com 91% em eutrofia. O que é eutrofia? Estado nutricional adequado. O pezinho saudável para a idade dessas crianças. E nós tínhamos 40 crianças em quadro de sobrepeso e obesidade, de todas as crianças avaliadas nessa faixa de idade. Esse primeiro semestre de 2023, nós já aumentamos o percentual de eutrofia, foi para 94,4%. Que riqueza! E diminuiu, então, para 23 crianças em quadro de sobrepeso e obesidade, que a gente está com um olhar diferenciado com essas crianças. Fazendo toda uma abordagem, né, voltada para tentar recuperar e diminuir esses índices, né, de disparidade de sobrepeso e de obesidade.
né? Então, o meu olhar hoje para educação alimentar e nutricional nas escolas, ele é um pouco mais coletivo. Eu não consigo individualizar muito, até pelo grande número de crianças. E ali começou a ver e a ter um encantamento em trabalhar, individualizar mais essas crianças. E eu comecei a buscar ferramentas, estudar. Hoje eu estou na metodologia NutriKids, que é toda uma metodologia diferenciada para lidar com essas crianças, para chegar no comer mais saudável. Eu observo bastante crianças seletivas nas escolas, Vanessa. E, no modo geral, também escolas particulares, eu tenho atendimento online também que eu faço, é criança com dados alterados, dados bioquímicos, laboratoriais alterados, né? Colesterol elevado, criança que aparentemente está saudável, né? Pezinho saudável, e com colesterol, com hipertensão. É muito cedo, né, Vanessa? Com anemia ferropriva, deficiência de minerais, né? Então ali entra a nutricionista infantil. Eu disse, gente, eu tenho mais para dar. Com toda a minha experiência de 23 anos nesse rol, né, na educação, lidando com crianças, a minha missão é muito maior que isso. Eu continuo, sim, na alimentação escolar, que é minha grande paixão, no município de Garibaldi, como responsável técnica, mas estou também atendendo particular, individualizando, né, trabalhando com a criança de maneira individualizada, que é a terapia nutricional infantil. Né? Nossa, olha só que bacana. Até porque muitas vezes, né, a gente tem aquela falsa impressão, primeiro, da criança gordinha ser saudável, que é uma coisa que vem, né, das antigas gerações, né? Ah, a criança gordinha é bonitinha, né, é saudável, é sinal de que ela come bem, né? O que, na verdade, pode representar um risco. Então, se a gente não tem esse olhar diferenciado, às vezes até por falta de conhecimento, né, da escola, dos pais, acaba prejudicando essa criança no futuro, né? Com certeza, e uma grande parcela dessas crianças que vêm em sobrepeso ou crianças em obesidade são adultos em sobrepeso e obesidade. E é muitas vezes uma criança que lá na outra modalidade, no Fundamental 1, no Fundamental 2 ou pré-escola, ou até na pré-adolescência, adolescência, criança que sofre bullying na escola. Então, assim, ó, é muito complexo. Né? Então, sim, nós temos parâmetros, Ministério de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, de peso adequado para a faixa de idade. Então, a gente faz toda uma avaliação nutricional, a gente orienta essas famílias, a gente trabalha junto, em parceria com essas famílias, para buscar aquele peso adequado. A gente não fala, Vanessa, em dieta para criança. É um peso, né? Dieta, até para nós, né, não, Vanessa? Se a gente já não gosta, imagina as crianças, né? Então, a gente fala em terapia nutricional, terapia alimentar, em trabalhar com essas crianças. Quando a gente vai num psicólogo, Vanessa, até para mostrar um pouquinho o trabalho da Nutri infantil, num psicólogo a gente faz uma terapia, não é uma sessão, 2 sessões que a gente vai resolver um problema. Né? E a gente trabalha com a criança os pilares para chegar até o comer saudável. Hoje, assim, o Brasil é um país tropical, um país que tem tanta fruta, tanta nossa variedade, e a gente vê criança comendo 1, 2 legumes, um tipo de fruta, 2 tipos de frutas, ou nem isso, Vanessa. Indo muito para os fast food, indo muito para os ultraprocessados, o que é prático de servir. É isso que a gente tem para trabalhar com essas crianças. Eu não estou dizendo para não comer isso. Não é o proibido. A regrinha que a gente conversava também antes do programa, o 80-20. Que a gente possa ter esses alimentos palatáveis, eventualmente, mas que não seja uma rotina. Que não seja todo dia, né? Isso! E nessa fase inicial de primeira infância, a introdução alimentar tem um papel riquíssimo, Vanessa. Né? A gente trabalhar bacana, corretamente, começar uma introdução alimentar aos 6 mesinhos da criança. Como eu te falei, a gente recebe bebezinhos de 4 meses nas escolinhas nossas de educação infantil. 4 mesinhos. De 4 a 6 meses, a gente estimula a mamãe a mandar o seu leitinho para a escola. O leite materno é o primeiro alimento do mundo rico,
né? Até ontem a gente comemorava a questão do leite materno de doação. Então, é uma riqueza, a gente estimula essas mães. A partir do 6º mesinho, a gente começa com a introdução alimentar, porque a criança vai estar mais pronta, né? Para receber, para metabolizar, para trabalhar aquilo a nível gastrointestinal. Tá? E tem uma forma que mudou muito, a forma de introduzir esses alimentos. Não se usa mais, até para as mamães que estão aí na angústia, o liquidificar. Nós queremos ensinar as crianças de maneira correta. Né? Então, a gente vai esmagar, a gente vai trabalhar texturas diferentes. Nas nossas escolas de educação infantil, o cardápio a partir de 1 aninho, o cardápio para os menores, dá para dizer que é a mesma composição, só que texturas diferentes, separadinho no prato. Por quê, Vanessa? Eu quero que essa criança identifique o que é uma cenoura, o que é uma beterraba, o que é um brócoli, para mais tarde aquilo já for conhecido por ela, né? É apresentar os alimentos para a criança, apresentar os mais variados alimentos. E eu imagino, né, na questão da introdução alimentar, já se ouviu muito falar, mas coitadinha da criança, tu não vai dar doce, mas vai fazer a criança passar à vontade, né? Mas por que não dar doce? Um chocolatinho de vez em quando. Mas, na verdade, primeiro que isso deve trazer muitos prejuízos, né? E segundo que a criança, ela não conhece o sabor daquele alimento. Então, dizem, né? Ela não sente saudade do que ela não conhece, né? Perfeito. Vanessa, você sente saudade do que você não conhece? Não. Só do que a gente conhece, e é bom, né? Então, com a criança, a mesma situação, né? Se eu não apresentar, a criança não vai fazer essa escolha. Mas é claro que se tu apresentar um nuggets e um brócolis, depois que ela comer o nuggets, ela vai achar mais gostoso, talvez. Né? Com certeza, né? Até porque, Vanessa, digamos uma bolachinha recheada, tá? A bolachinha recheada, você vai abrir o pacote, ela é sempre igualzinha. Comparando com o morango tem formatos diferentes, o morango tá mais docinho, tá mais na época, outro dia o morango tá mais azedinho, ele tá mais verde, ele tá com uma textura diferente, um sabor diferente, e a criança estranha tudo isso, porque a criança está aprendendo. A criança está aprendendo, isso requer paciência. Então, lógico, a bolachinha recheada, ou a bolachinha Maria, a bolachinha maisena, vai ser sempre aquele mesmo padrão, diferente de uma fruta. Então, aí é um grande desafio para nós pais, para nós profissionais da saúde, da nutrição. Né, com essas crianças. O Nutri Infantil também, Vanessa, trabalha assim, além desses 5 passos, que eu digo 5 passos de tolerar o alimento, né, uma escadinha do comer, até chegar no comer saudável, até aprender a fazer escolhas saudáveis, a gente trabalha a questão da obesidade infantil, as dislipidemias, hipertrigliceridemia, o colesterol elevado, dei uma enrolada aqui na língua, as patologias da criança também, criança com diabetes, intolerância alimentar, nutricional, né? Também a amamentação. A orientação dessa mãe para a amamentação, a orientação dessa mãe até o meio de campo, vai mandar a criança para a escola, a gente faz o meio de campo de conversar com a escolinha, achar alternativas, a gente quer estimular o leite materno, a introdução alimentar adequada das crianças e depois, né, andar com essa criança, uma educação alimentar. É isso que as nossas crianças precisam. E deve ser um dos principais pontos que as mamães devem ter mais dificuldade, né? Esse início da introdução alimentar, porque muitas vezes se tem aquele receio também. O que eu posso, o que eu não posso, até onde eu vou. Então isso também existem muitos mitos e muitas situações, e por isso que é importante ter profissionais que trabalhem com isso e que possam orientar também, né? Perfeito, Vanessa. Até eu falava antes do liquidificar as papinhas. O que acontece? Você vai misturar vários alimentos. Imagina a cor que fica um caldo, uma sopa. Não fica com uma cara boa. Não fica com uma cara boa, uma cor, e a criança não vai identificar, né?
Uma outra questão, de repente, que é bacana falar, o suco. A gente não dá mais o suco antes de 1 aninho de idade. A gente estimula essa criança para tomar água e comer a fruta em separado. Né? Hoje também tem bastante assim o difundido a questão do BLW. O que é o BLW? Né? Você colocar pedacinhos de frutas num corte adequado, numa textura adequada na mãozinha da criança e estimular. Mas a mãe tem muito medo, mas o bebê não tem dentinho, mas ele tem uma gengiva forte. Tá? Ele é capaz, nós temos que estimular essa criança a mastigação, Vanessa, porque senão vai chegar, ela vai ter dificuldade até na fala. Nós temos criança que tem dificuldade na fala e é identificada uma criança que você acompanha, ela tem uma tendência para as texturas mais molinhas, mais pastosas. E não, a gente precisa estimular o pedacinho, né, da fruta. Aos 9 mesinhos a criança já faz a pinça, né? Com a mãozinha ela já vai fazer a pega da frutinha em pedacinho um pouquinho maior. A gente precisa ir evoluindo nas texturas também, Vanessa, e acreditar na criança. Certo, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. O mel, Vanessa, assim, para dar algumas dicas para as mamães também. Muitas vovós é o melzinho na chupeta para acalmar. Não, né? O mel antes de 1 aninho, antes de 2 aninhos, tem a questão do botulismo. Então, assim, a procedência desse mel, então a gente tem que ter todo um cuidado. Então são várias questões que dá um nó às vezes na cabeça da mãe, a mãe de primeira viagem, a gente sempre quer acertar. E eu te digo, mãe, te tranquilize, a gente vai errar muito, né? Nós erramos, né, Vanessa? Mas sempre a intenção da mãe é tentar fazer o melhor e sempre contar com a ajuda de bons profissionais, porque sempre tem a tia, a avó, a vizinha. Se detendo, né? Todo mundo tá vindo dar opinião, né? O Dr. Google, né? O Dr. Google, então, assim, buscar profissionais que estudam, que vão atrás disso. E a gente não consegue ser boa em tudo. Eu acho que por isso também o meu olhar, né? Eu vou linkar um nicho que eu acho que eu posso contribuir. Uau. Né? E atualmente, Vanessa, eu atendo aqui em Carlos Barbosa, na Clínica Esfógia, que é uma clínica voltada para odontologia, para estética. Nós temos uma equipe de nutrição nessa clínica. Uma nutricionista é voltada para consultoria, a outra nutricionista é hipertrofia, né, e estética, e eu como nutri infantil. Que bacana, que bacana. E aí, assim, ó, voltando para algumas dicas práticas, Claro. né, que eu tenho certeza que muitas mães têm dúvida, o açúcar, né? Porque o açúcar, ele tá presente muitas vezes em lugares onde a gente nem percebe, naquela bolachinha, naquela papinha, naquela coisa. Hoje é um dos grandes vilões, posso chamar assim? Pode, até cognitivo, né? De aprendizagem, de hiperatividade. O que o açúcar soma? Nada. Calorias vazias. Ocupa um lugarzinho ali de saciedade, né? E nutricionalmente ele não contribui em nada, Vanessa. Tá? Então é importante os pais estarem ligados na rotulagem, porque assim o açúcar está escondidinho, às vezes não tem claro lá, tá na destrose, tá enfim, e não falo só do açúcar, Vanessa, tá? Açúcar é açúcar. Açúcar branco, açúcar mascavo, demerara, tem algumas propriedades ali, mas é o açúcar. Tá? Então, assim, ó, vamos tentar, que nem hoje a gente tem na educação infantil, bolos a gente adoça com uvas passas, com ameixa preta, a gente tem várias receitas. Aí quem me segue no Instagram sabe que a gente coloca algumas receitinhas, eu tenho um material digital também disponível, fazer um pouquinho de propaganda também, né, Vanessa? Até de introdução alimentar, tá lá pela Hotmart, que tá também à disposição. Você falou das bolachinhas.
quanto inocente é, linkando aí com a tua pergunta, uma bolachinha maisena na mãozinha da criança, a bolachinha Maria. Mamãe, você já deu uma lida no que tem de ingredientes dessa bolachinha? Olha, Vanessa, tem palavrinha lá que nem eu, como nutricionista, conheço. Então, tudo que é desconhecido, o que tem por trás disso? Então, quanto mais ingrediente, Vanessa, numa rotulagem, menos saudável é esse produto. E sempre na rotulagem, o que tiver listado primeiramente é o que tem mais na composição. E geralmente, né, os biscoitos, as farinhas, e depois vem o quê? Açúcar. Açúcar, né, Vanessa? Eu tenho um comparativo que eu faço também, eu adoro, eu pego muitos ultraprocessados e eu gosto de trabalhar com as crianças a pesagem, né, de açúcar. É só olhar, é desrotular aquele alimento. Olhar a rotulagem e pesar quanto tem de açúcar, quanto que tem de gordura. Isso impacta bastante as crianças. Até em 2018, a gente ficou entre os 5 melhores projetos do Brasil em educação alimentar e nutricional. Isso. E é um projeto voltado nesse sentido, né, que a gente fez toda uma exposição na escola, é uma escola municipal nossa, o Madre Felicidade lá de Garibaldi. A gente fez uma exposição e abordou toda a comunidade daquela escola. E mostrando o que tem por trás dos alimentos, o que tem por trás da publicidade. Hoje a publicidade também tem um regramento com relação à publicidade infantil. Nós também precisamos estar ligados, né? E como que tem venda casada e que não poderia, né? Aquele chocolatinho com brinquedo. Esses dias eu estava no mercado e olhei assim, né, no caixa, umas balinhas bem coloridas, chama a atenção, com um helicóptero, com um carrinho, com um brinquedinho. A mamãe chegou lá com uma criança, o que a criança vai querer? Ela quer, é colorido, tem o brinquedinho. Ela nem ia querer a bala, talvez, mas junto com o brinquedinho vai a bala, né? Vai a guloseima. Com certeza. Não, tem sempre aquela forma de induzir a criança, conquistar a criança. Mas e aí me vem uma pergunta, né? Hoje, algumas crianças que já são um pouco maiores, né, que já passaram da fase de introdução alimentar, são muito seletivas, né? E às vezes tem crianças que só querem determinados alimentos. Meu filho não come fruta, não come legumes, não come grãos, não come isso, não come aquilo. Quer comer só isso. Esses dias eu ouvi uma amiga minha conversando, ela disse, nossa, meu filho come só arroz branco, ele só quer arroz branco, quando eu coloco um feijão, quando eu coloco um legume, ele já não come porque tá misturando ali. Isso. Existe alguma forma da gente tentar, né, resgatar essa criança, conquistar ela para ela voltar a comer os outros alimentos? E tem uma causa para isso ou é realmente normal que aconteça isso com as crianças pequenas? Muito bem, Vanessa, de toda a trajetória alimentar dessa criança. Você falou em causa, a gente aborda, a gente tenta chegar a um denominador comum. Muitas vezes o erro está lá na introdução alimentar, que essa criança não foi apresentada para muitos alimentos. Tem até um documentário, agora me foge o nome do documentário, que se pede para as crianças, se mostra o alimento e ela não sabe nem identificar. Não sabe o que é. Não sabe o que é, sabe? Você mostra um abacate, ela diz que é uma manga, então, crianças assim, pré-adolescentes, adolescentes. Então, a gente não vai deixar de ofertar. Meu filho escolhe apenas determinados alimentos. Ele só come massa, ele só come o arroz. Então, eu já vou preparar a massa para ele. Não faça refeição diferente para o seu filho, porque ele é seletivo. Também não force essa criança a comer. Nunca force a criança a comer. Não ofereça recompensa. Se você comer, você vai ganhar um chocolatinho. Poxa, o prêmio é o chocolate, né, Vanessa? Não. Então, o que é bom é o chocolate, não é o que eu tô comendo. Não é o que eu tô comendo. E dá o exemplo. Os pais, não adianta eu comer um hambúrguer, você vai comer a salada. Não, eu tenho que ser o exemplo. E quem é que faz as compras na casa da gente? Não é a criança. Né? Somos nós.
né, que compramos. Então, deixar visível, deixar na casa alimentos saudáveis à mostra. A criança vai chegar o momento que ela vai ter fome. Se ela abrir o armário e vai ter lá uma bolachinha, ela vai para a bolachinha, né? Mas tenha frutas, tenha uma diversidade de alimentos, resgate com essa criança o prazer, leve essa criança para a feira, leve essa criança para o mercado, para a parte das frutas. Filho, vamos fazer uma compra hoje, vamos para a cozinha juntos. Né? Cultivar esse amor com as crianças. A minha pequena, eu tenho fotos dela, Vanessa, sentadinha na bancada e nós fazendo bolo de beterraba, bolo de feijão. Eu levo, a gente faz o bolo de feijão nas escolas também com os nossos cozinheiros. A criançada come achando que é bolo de chocolate. E é o bolo de feijão. Claro, a gente não estou dizendo isso para camuflar. Também é errado. Porque às vezes uma criança aceita o feijão, mas não aceita os legumes, a mãe quer camuflar, botar os legumes dentro desse feijão. O que pode acontecer? A criança pode perceber e não comer mais o feijão. Não vamos camuflar, vamos achar estratégias de apresentar, de colocar sempre no prato. Mas não come salada, nem vou botar no prato. É um erro nosso. Vamos colocar assim um pouquinho de alface, colorido. O tomate, o arroz, feijão, a carne, alimentos de todos os grupos alimentares. E realmente acontece, Vanessa, tem criança que daqui a pouco não come todo um grupo alimentar. Lá na frente vai repercutir. Vai fazer falta. Né? Isso vai fazer falta. Mas comeu e não morreu. Comeu doce e não morreu. Não morreu, ok. Mas daqui a pouco migrou para uma glicose elevada, um colesterol elevado, tantos outros, né, desajustes laboratoriais, enfim. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. E nós temos, sim, estratégias, ferramentas, né? Como eu te falei, a metodologia NutriKids, que é especial com ferramentas de terapia alimentar nutricional. Estou também no coaching nutricional infantil, que também agrega, né, várias tratativas para lidar tanto com os pais, tanto com as crianças. E é o que me move, né, Vanessa? É a minha paixão, porque realmente eu acredito em crianças mais saudáveis. Eu quero fazer essa contribuição com crianças mais saudáveis, porque uma criança saudável, Vanessa, é uma criança feliz. E é tudo que nós pais, que nós queremos. Esse é o nosso papel enquanto mulher também, né? Com certeza, né? Nesse programa. A gente ainda tá no mês das mães, né? E é bem importante a gente elucidar essas questões, né? Conseguir trazer para as mamães essas dicas que são tão valiosas, porque a gente não nasce sabendo tudo, né? A gente aos poucos vai aprendendo a importância de ter a informação. Porque com certeza muitos anos atrás não era assim, não se tinha esse acesso a esse conhecimento, a essas informações, né? Alimento era alimento, né? Hoje em dia que, graças a Deus, a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre isso, né? E quais são os nossos grandes vilões. Por exemplo, o refrigerante, né? Uma coisa que me chama muita atenção. Ele é considerado uma bebida, né? Que, não, só um refrigerante. Dá um refrigerante para a criança, dá um refrigerante ali para ele. E é um alimento que é completamente contraindicado, né? Para as crianças pequenas. Não sei se eu tô certa. Perfeitamente. Aliás, para todo mundo é contraindicado, né? Para os adultos também. Então, Vanessa, quanto ao refrigerante, o refrigerante ele tem em média 37 gramas de açúcar, tá, adicionado. O que o Ministério de Saúde preconiza? Em torno de 25 gramas de açúcar dia, açúcar adicionado. No total? No total. Se todo dia eu tomar uma latinha de refrigerante, isso são 350 ml. Se todo dia, em 30 dias, fecha o quê? Quase meio quilo de açúcar, não é isso? Tá? É um outro aspecto que eu levo também para os nossos alunos, mais para os maiorzinhos, né, que já tem um pouquinho mais de discernimento. Esse quantitativo, Vanessa, dá um vidro desse tamanho, 450, 500 gramas de açúcar, se você tomar todos os dias uma latinha de refrigerante. Todos os dias essa criança vai estar passando, me ajuda a matemática aí, 25 para 37, 12,
Isso. Gramas de açúcar, Vanessa. É muito, né? É muito. Vai dar um excesso, a conta não fecha. Né? E o que soma ali? Soma um monte de calorias, mata a fome em termos, né? Mas nada nutricionalmente, nada de bom para essa criança. Então vamos focar num suco natural, vamos achar outras alternativas. Água, né? A gente não ensina as pessoas a beber água. Água, nós precisamos de água, né? Muita água, de acordo com o nosso peso corpóreo, 35 ml por quilo de peso, né? A gente pode fazer um cálculo rápido aí também. De água todos os dias. O nosso corpo precisa, o nosso corpo funciona melhor com água. Água é vida, né? É vida. Com certeza. E aí, assim, antes da gente encerrar, uma última pergunta, né? Muito se tem mistificado essa questão da brincadeira na hora da alimentação, né? Ai, não se brinca com comida. Mas, se eu tô tentando conquistar o meu filho, né? Eu posso usar de uma brincadeira, né? Eu já vi pessoas que colocam uma carinha, fazem com a comida uma carinha, um rostinho, um ursinho, isso, aquilo. Porque antigamente era feio brincar com comida, mas hoje em dia eu já vejo que é usado como uma estratégia. Com certeza. E que pergunta oportuna, Vanessa. Não só deve, não só pode, como deve. Isso. Deve estimular a criança a tocar no alimento, a sentir esse alimento, a cheirar o alimento, a conhecer, principalmente na fase inicial. Tá, porque aquilo é tudo novo para ela, né? Aí eu não vou dar um kibe hoje. Qual que é o reflexo da criança? Botar para fora, né? Botar para fora de início. Daqui a pouco, assim, os 5 vezes que eu dei o kibe, ela tá comendo naturalmente, porque já não é algo novo. E brincar, deixar ela nessa fase inicial. Não quer sujeira, né? Coloca um plástico embaixo do cadeirote, né? Deixa ela ali da cadeira, né? De alimentação, deixa ela explorar esse alimento, pegar na colher, estimula essa criança a tocar, brincar, fazer a caretinha, né? Fazer algo lúdico, super bem-vindo, né? Para a criança o brincar é muito sério. Tá? É muito importante, através do brincar, com estratégia, né, com objetivo, a gente consegue grandes avanços com a criança. Tá? Então, o horário da alimentação também um horário tranquilo, sem distrações. Né? Tem muita criança pequenininha que está ali ligada num celular, só come com celular, Nutri. E que tal se a gente colocar, ao invés do celular para essa criança, vamos colocar brinquedinhos? Vamos colocar o Dino, um bonequinho, vamos dar um pouquinho de comidinha de banana pro Dino, vamos alimentar, né, o Dino. Agora vamos nós, né, cheirar esse alimento. Eu não vou ficar toda hora ali como plateia, come, come, come. Não. A criança vê que está chamando a atenção e daqui a pouco ela vai fazer o contrário, né? Opa, minha mãe tem um olhar, a prof tem um olhar para mim, então vou fazer uma birra na hora de comer. Não, vamos lidar com naturalidade aquele momento. Né? Ninguém gosta, você tá te alimentando e tem uma plateia ali, né? Olhando, né? Ali olhando. As crianças a mesma coisa, vamos agir naturalmente, vamos acreditar nessa criança, vamos mostrar uma variedade, um colorido. Eu acho que é por aí, né? Não, eu realmente achei muito importante, primordial, essencial o trabalho que vocês fazem. E que bom que isso está chegando nas escolas. Que maravilha. Isso que é recompensador o teu trabalho, com certeza, porque poder ver o resultado nas escolas, né, na prática, para todas as crianças, de fato é um trabalho muito, muito importante. Então, de cara, já te parabenizo antes da gente encerrar o programa, né? E mais algum recadinho, Nutri? Onde a gente te encontra, se a gente quiser mais dicas? Certo. Assim de longe, né? Então, me siga nas redes sociais, né? Eu tenho um Instagram relativamente novo, né, Vanessa? Mas ali eu tento colocar um pouquinho, na medida da minha condição, porque eu também não tenho ninguém que gerencia, né? Através do Instagram, lá tem, na minha bio, tem o meu WhatsApp, tem, enfim, um pouquinho sobre mim. E aqui em Carlos Barbosa, falando aqui dessa cidade linda, né? Então, na Clínica Esforja, que eu estou, né, fazendo atendimentos, se necessário, também online, né?
Estou à disposição e vamos aí juntos, né, famílias e profissionais da área de nutrição, pediatria, profissionais da área de saúde, deixar crianças mais saudáveis para esse mundo, né, Vanessa? Exatamente. Tá? Até porque assim, eu montando todo o meu, as minhas ferramentas, né, eu tenho procurado e me chamou a atenção muito nas lojas de brinquedos, nas lojas de tecido, que eu faço uns jalequinhos diferentes para trabalhar com as crianças, que eles adoram, né? Até as estampas, Vanessa. Poxa, eu quero assim, frutinhas, eu quero coisas saudáveis. Menina, tá lá, sorvete, picolé, pizza. Eu disse, mas gente, nas lojas de brinquedo também parece que se estimula esse lado. É a maquininha de fazer sorvete, é a dos donuts. E, poxa, nós temos que mudar um pouquinho o nosso pensamento. Né? Vamos estimular práticas saudáveis. Já temos toda uma mídia ali. A gente se sente às vezes pequenos, né, comparando ao poder da mídia, né? Então nós juntos podemos fazer mais pelas nossas crianças. Com certeza. Obrigada, Janete, pela participação. Volte sempre, sinta-se convidada a voltar para conversar um pouquinho mais com a gente sobre esse tema que eu adorei. Adoraria voltar, né? Lança aí um tema, a gente tá de volta. Se as mamães quiserem mandar perguntinhas que a gente possa buscar juntas, né? Estou totalmente à disposição. Um beijo grande, obrigada, Vanessa, né, pelo convite. Obrigada a você, ouvinte, também. Perfeito. E eu agradeço também, né, que não sei se vocês estão assistindo ainda, recebi um presentão aqui hoje, né, uma cesta maravilhosa de frutas. Eu adoro frutas e eu fui estimulada a comer frutas. Muito bem. O colorido, né? Muito colorido, muito lindo. Obrigada, Janete. Obrigada também a todos que nos ouviram e nos assistiram. Parabéns. Hoje nós conversamos com a Janete Weber, ela que é nutricionista infantil e atende aqui em Carlos Barbosa e Garibaldi também, né, para quem precisar, pode contatar. O Espaço Mulher deste sábado fica por aqui. Lembrando que no próximo sábado tem mais às 8 horas da manhã. Excelente final de semana a todos e até mais.